sejam todos muito bem-vindos nessa nossa temporada do Pode Isso, doutora? E hoje nós vamos falar da patologia, da doença mais prevalente entre nós, tentantes. E para falar desse assunto, eu trouxe nada mais, nada menos que doutora Lorena. Seja muito bem-vinda. Lorena é mestre em ginecologia pela Escola Paulista de Medicina e hoje ela vai conversar com a gente sobre SOP, Síndrome de Ovários Policísticos. Vamos entender tudo, vamos entender de uma vez e vamos tirar todas as nossas dúvidas. Seja muito bem-vinda, Lorena. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou meu convite. Eu também, adorei vir aqui. Ai, gente, ela é uma gracinha. Ela é um poço de sabedoria. Ela é uma gracinha. Então, pra gente começar, né, eu levantei todas as dúvidas que aparecem, como que vocês procuram no Google, pra gente conversar um pouquinho desse assunto tão polêmico que é a síndrome do ovário policístico. Então, a primeira pergunta, síndrome de ovários policísticos e tem os cistos nos ovários. É a mesma coisa, doutora Lorena? Essa é uma das principais, acho que, problemas até no diagnóstico, porque vai lá a menina de 15 anos que mal menstruou, faz um ultrassom e fala em ovários de aspecto micropolicístico e a pessoa já encarna essa doença pro resto da vida, né? Mas, na verdade, a síndrome de ovário policístico é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente faz, um dos critérios diagnósticos é o ultrassom mesmo, então a gente vê esses ovários de aspecto micropolicístico com uma contagem de folículos maior, mas não é obrigatório ter o aspecto micropolicístico. Às vezes você tem só alteração do ciclo menstrual, com hiperandrogenismo, ou seja, aumento dos hormônios masculinos, aumento de pelos no corpo, acne e alteração no ultrassom. Você pode ter, inclusive, SOP, que é um SOP fenótipo C, que ovula todo mês, tem alteração no ultrassom e hiperandrogenismo e não tem alteração na menstruação. Então, a gente tem ou os três juntos ou dois desses fatores juntos que daí dá o diagnóstico. Mas a gente sempre tem que excluir outras causas. Tá. Uma causa, por exemplo, gravidez, com atraso menstrual. Então, a gente tem que excluir sempre gravidez, alterações da tireoide. Tem uma doença que é a hiperplasia adrenal congênita, que também na minha área, que é do sul, é mais comum, que você também tem que excluir. Então, é um diagnóstico de exclusão, mas é a doença que causa a alteração do ciclo menstrual mais comum. Então, 70% das mulheres que não menstruam têm síndrome de ovário policístico. Por isso que a gente precisa entender. Então, quando eu tiver um ovário policístico, eu fiz um ultrassom, ai meu Deus, não é síndrome de ovários policísticos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que essa é a primeira definição. Sim. Mas você comentou com a gente, né, dessa questão, quais são os fenótipos e tudo mais, mas explica pra gente. Como que é feito o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos? A gente já entendeu que ter ovários com cistos multipolicísticos ali, que às vezes vem no ultrassom, não é a síndrome. Então, afinal de contas, doutora Lorena, o que é a síndrome do ovários policísticos e como que eu posso fazer o diagnóstico? A síndrome dos ovários policísticos é uma doença endócrino-metabólica, que realmente afeta essa questão da menstruação. Então, o primeiro sinal que a paciente vai ter de queixa e tal é a alteração do ciclo menstrual. É a mais comum que a gente tem de alteração. Ela vai vir com essa queixa, a gente vai avaliar. No exame físico, a gente já vê a acne, ou, por exemplo, aumento de pelos no corpo, que a gente faz uma avaliação com a paciente dos locais de pelo masculino. A gente faz essa avaliação e já tem essa suspeita. Aí a gente pede todos uns perfil hormonal para ela, com hormônios masculinos, FSH, LH. A gente faz toda essa avaliação e juntamente com essa avaliação, hoje a gente tem a recomendação também de avaliação da parte glicêmica da paciente. Então, toda paciente que tem essa suspeita ou é diagnosticada com síndrome de ovário policístico tem indicação de fazer curva glicêmica. Então, a gente já pede todos esses exames, vê que não tem nenhuma outra causa e tem ovário policístico, vai. Ultrassom também faz parte. Tá. Porque a gente, às vezes, tem paciente que vai ter só isso, então a gente pede os exames de sangue, hormonais, faz ultrassom, avalia. E tem também uma tendência que, às vezes, se a paciente, às vezes, não tem facilidade de fazer um ultrassom transvaginal, alguma coisa assim, o hormônio antimileriano poderia substituir, que as tentantes sabem muito bem que faz a avaliação da reserva ovariana. AMH, hormônio antimileriano, sabe é uma coisa assim, tipo, quase best, né? Aí fica essa situação, mas a gente não tem um valor de corte ainda. Acha-se que um valor acima de 3,2, 3,7 seria sugestivo de SOP, mas a gente tem que combinar todos esses elementos, ou seja, fazer uma avaliação completa para poder falar, não tem nenhuma outra causa. Fechou o critério, a gente fala que tem SOP. Entendi.
E junto disso, hoje em dia a gente tem a recomendação do guideline do ano passado, de 2023, de fazer essa avaliação metabólica já no diagnóstico. Porque a gente vê muito comum, as pessoas falam, não, eu tenho SOP, mas eu sou magra, então tô bem. Tô super bem, não tem problema nenhum. Mas mesmo 30% a 40% das pacientes magras com SOP têm alteração glicêmica e merecem ser tratadas. Então, assim, para vocês verem, né? Quando a gente fala de diagnóstico de SOP, a gente vai ter parte de exame físico, que tem escalas que são visuais, da médica olhar e tudo mais. A gente está falando de história clínica, então tem que saber se vem o ciclo, se não vem, quantos por anos e tudo mais, isso tem. Tem a parte dos exames de sangue e tem o ultrassom, né? Então, vocês têm que entender que diagnóstico não é só porque, eu acho que é. Né? Eu tô com um pouco de acne e a minha menstruação tá bagunçada, eu acho que não vem ou que não vem, eu já é SOP. Então, acho que isso é a primeira coisa que vocês têm que entender. E assim, uma das perguntas mais, né, levantadas eu tenho SOP e não vou conseguir engravidar. Isso bate assim no ranking lá de pesquisa do Google altíssimo. Então, doutora Lorena, tenho SOP, não vou conseguir engravidar? Essa é uma das, com certeza, um dos maiores questionamentos, que a pessoa, logo que tem o diagnóstico, fala, não menstruo, não ovulo, não vou conseguir engravidar. Realmente é uma causa de infertilidade, pode ser uma causa de infertilidade, só que é uma das poucas causas que a própria paciente consegue melhorar o quadro dela de anovulação com mudança de estilo de vida. Então, atividade física, dieta equilibrada, manter o IMC normal, geralmente é a primeira linha de tratamento e ela consegue voltar a ovular. Mas elas não querem isso, né? Ir lá no consultório e ouvir que você tem que fazer mudança da qualidade de vida, exercício físico de tanto a tantos minutos na semana, tem uma boa alimentação, rotina do sono. É mais difícil. É mais difícil do que dar remédio. É a mais difícil. Mas então eu consigo engravidar se eu tiver SOP? Consegue. E é uma das poucas patologias que mudança de estilo de vida, não conseguiu e tal, por exemplo, indutores orais, que são tratamentos mais simples do que a FIV, são altamente efetivos em induzir ovulação. Então, essas pacientes, mesmo que mudança de estilo de vida não deu certo, a primeira linha não deu certo, tentou fazer medicações sensibilizadoras de insulina, que é para melhorar essa questão da resistência insulínica, não ovulou ainda, a gente parte para o indutor oral da ovulação, que às vezes pode ter relação sexual programada ou uma inseminação intrauterina, que são tratamentos muito mais simples, com boas taxas de gravidez, se for só esse problema do casal. Entendi. Então, a gente precisa desmistificar, né? Sim. Que a SOP, ela é real, ela existe no nosso mundo, né? De tentantes, e claro, e a gente sim consegue dar o tratamento, consegue dar assistência para que você realize o seu sonho da maternidade. Nenhum diagnóstico é taxativo e vai proibir o seu sonho. Tem diversas maneiras de você fazer o tratamento, tem diversas maneiras de você conseguir engravidar, né? Mas, pergunta que não quer calar. Eu recebi o diagnóstico de SOP, doutora, e minha médica passou contraceptivo para o tratamento de SOP. E aí, tomar anticoncepcional é tratamento de SOP ou não é tratamento de SOP? Como é que entra o anticoncepcional na jornada da mulher que tem SOP? Essa é uma das coisas mais comuns que a gente vê, né? A paciente, não, fui diagnosticada com SOP, tomou pílula há 10 anos, nem sabe como é o ciclo menstrual dela. Mas, assim, a nossa grande questão com a SOP a paciente, quando a gente pensa na doença SOP, a SOP não tem cura. Então, é uma coisa que ela vai acompanhar o desfecho dela ao longo da vida dela, que tem inicialmente a questão reprodutiva, mas depois mais pra frente metabólica ao longo da vida. Mas você chegou lá, você vai falar que pílula trata SOP? Não é tratamento de SOP. Eu não posso então tomar pílula porque eu tenho SOP? Não, é assim, tem pacientes que dependendo do caso delas e se elas às vezes precisam de contracepção associada, exato. A gente passa a pílula para às vezes melhorar uma questão associada com mudança de estilo de vida, a pele, ajudar no tratamento às e vezes mesmo de aquela laser. paciente que fez o diagnóstico e não quer engravidar, gente, pode usar pílula. Por favor, pode usar todos pílula. os dias, tomem direitinho no horário, Exato. ou faça algum outro método, né? Mas a gente tem que entender que cada perfil de pílula vai ter um efeito
para você. E às vezes aquela pílula que foi para sua amiga não é para você, né? Então, não saiam tomando contraceptivo, porque minha amiga tá tomando, tá com uma pele bonita e ela tem SOP, eu vou tomar também. Que a gente sabe que acontece muito disso, né? Então, assim, se você tem SOP, você pode tomar o contraceptivo desde que o seu objetivo é não contracepção engravidar. Mesmo. Exato. Às vezes a paciente tem realmente essa questão de sutismo, esse aumento de pelos, esse hiperandrogenismo muito assim, e ela já precisa de contracepção. Então, você já associa um medicamento para tratar. Só que a paciente tem que lembrar, ela não está tratando a doença. Ela está tratando um dos sintomas e aproveitando tendo uma contracepção. Exato. Mas é isso que a gente fala, não, você quer engravidar? Então, vamos te dar uma pílula uns meses para tratar a SOP isso e eu depois vejo tanto no consultório. Aí você só tá usando o método contraceptivo. Na verdade, você não vai engravidar com isso. E eu vejo como que elas ficam frustradas, né, Lorena? Porque elas ficam assim, nossa, mas eu tomei minha vida inteira anticoncepcional, agora que eu quero engravidar, não vou conseguir, eu não estava tratando. E elas falam desse jeito, eu estava tratando a SOP com contraceptivo. E a gente sabe que não é assim que funciona essa questão de tratamento e tudo mais. Então, a gente vê que é difícil, né? Com certeza. Mas assim, qual que é o mais importante para a gente da SOP? Assim, a SOP, ela deixa as consequências no nosso organismo, para quando a gente vai engravidar e tudo mais, na gestação. Então, como que a gente vai conscientizar essas mulheres que têm SOP aos cuidados e tentar evitar esses efeitos colaterais que a SOP tem? A gente sabe da relação de diabetes e tudo mais. Então, assim, como explicar para essas pacientes que estão ouvindo a gente quais são as complicações que a SOP não tratada pode trazer pra gente? Sim, essa é uma coisa muito importante, porque a paciente pensa assim, não tô menstruando, não quero engravidar, deixar isso pra trás, né? Não é uma preocupação agora, não quero engravidar, não tô menstruando, tô feliz que não tô menstruando e esquece das complicações. Então, realmente, uma complicação a longo prazo disso, e só vai refletir talvez até perto da pós-menopausa, é câncer de endométrio. O endométrio que não descama muito tempo ali, fica parado, aumenta o risco de câncer. Não vai acontecer quando 10 anos, vai ser 20 anos depois que isso vai aparecer, mas é uma consequência, uma preocupação que a gente tem que explicar para a paciente que ela pode ficar sem menstruar desde que a gente esteja fazendo um tratamento para isso, não porque ela esteja com uma doença, porque a longo prazo isso pode causar isso. E consequências metabólicas. Hoje a gente deve fazer parte do ginecologista também se preocupar com isso, porque o médico que trata a paciente do SOP é o gineco. Então, claro que às vezes a gente precisa do endócrino, da nutricionista, de um educador físico, mas o carro-chefe de quem vai fazer o tratamento é o gineco. E a gente tem que se preocupar. A paciente com SOP, ela tem, comparada com o mesmo peso, 2 a 7 vezes mais chances de doença cardiovascular. Então, quando a paciente chega, ela, principalmente com o consultório de ginecologista, ela está preocupada com a questão da acne, do pelo, e a gente tem que introduzir a questão metabólica, porque aumenta o risco de diabetes estacional, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de diabetes mesmo ao longo da vida, então isso tem que fazer parte do bolo. Então, olha, vamos pegar uma paciente clássica de SOP, que está sem menstruar, está com acne, está com aumento de pelo, está com sobrepeso. Então, agora a gente vai entender que para tratar a SOP, vamos começar com a mudança de estilo de vida. Vamos perder peso. Às vezes vai ter que ir no endócrino usar medicamento para perder peso. Isso faz parte. Isso é importante, né? E eu acho que a gente não é questão de gordofobia. Sim, não. Não é que o médico não quer, né? Assim, as pacientes precisam entender que a gente tem métodos de avaliação para ver questão de peso, de IMC, de perfil metabólico. E se eles estiverem realmente alterados, precisa tratar. Precisa tratar, porque ela não vai ver agora quando tá com 20 e poucos anos, quando foi diagnosticada. Mas quando ela for engravidar, ela vai ter muito mais problema, porque ela não tratou todo esse tempo. Exato. E quando ela tiver 40, 50 anos, vai ter maior chance de ter infarto, outras coisas. Então, é ruim ter o diagnóstico de SOP nesse sentido, que você vai ter uma doença que você vai carregar. Então, você já desde o diagnóstico tem que entender e trabalhar com isso, que vai ser uma coisa. Não é uma infecção, né? Que você vai lá, toma antibiótico, 7 dias, repete o exame e acabou. A SOP é uma doença que ela vai te acompanhar. Ela é uma doença endócrino-metabólica. Então, ela vai te acompanhar ao longo da sua vida. Sim. Né? Então, eu acho que isso que é importante. E uma coisa que é muito estranha, a gente, apesar de estudar tanto a SOP, a gente não sabe exatamente o que causa. Então, a gente fala que são fatores genéticos, epigenéticos, alimentação e tudo. Então, a gente às vezes fala assim, não, a mãe
teve SOP e a filha tem um risco maior de ter SOP. Mas a gente não sabe tudo Tá exatamente vendo, o que gente? causa. Quando a pessoa entende o assunto que a gente ia falar, ela já deu spoiler da próxima pergunta. Você ia perguntar isso? É, exato. Então, assim, viu, produção, você não grava essa parte? Brincadeira. Elas perguntam muito na que internet, causa? né? Não é nem questão que causa. Elas falam assim, minha mãe teve SOP, eu vou ter SOP? Tem risco aumentado, sim. A gente tá tentando até vários estudos entender quais genes estão relacionados. Então, a mãe tem SOP e a filha tem mais chance de ter SOP, sim. Mas não é uma sentença, né? Mãe tem SOP não significa que a filha vai ter. Mas a gente não sabe quais genes causam, porque deve ser provavelmente uma questão, alguns genes específicos, mais epigenética, o que a mãe fez durante a gravidez, depois o que essa menina cresceu, comeu, os plásticos que a gente usa. Então, todos esses fatores... Para vocês verem, né? Como que é importante a alimentação do pré-natal. Muito importante. Né? Como que é a importância da gente se cuidar no pré-natal. Para você que acompanhou a temporada passada do Pode Isso, doutora, a gente falou com a doutora Karina sobre a importância do controle de peso, sobre a importância do pré-natal, da questão do print metabólico que a gente faz nesse feto. Né? Então, assim, eu vou comer o que eu quiser, vou comer por 2. As coisas não funcionam bem assim. Né? A gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente pode ter uma consequência de um diabetes, de uma hipertensão. Sim. E esse cuidado começa desde o pré-natal. Com certeza, com né? certeza. Então, acho que isso que é tão difícil. Então, vocês veem, a SOP, ela tem as comorbidades que vêm com ela, e a SOP também, ela não é fácil durante o tratamento. Não. Né? Porque a gente sabe que as pacientes com SOP têm maior risco de síndrome do hiperestímulo. Tem. Mesmo quando a paciente vai tratar, a gente, até mais antigamente, quando tinha menos controle do hiperestimulação, eles faziam de tudo para evitar que a paciente com SOP fosse para FIV. Então, a gente meio que brinca assim, a SOP é uma folia, tem um monte de óvulo, mas depois você tem que cuidar da ressaca depois dessa paciente. E tem uma outra questão também, que às vezes a gente pega e estimula a paciente para ela realmente produzir uma quantidade boa de folículos e de óvulos, porque a paciente com SOP tem mais folículo vazio, uma qualidade ocitária menor, um desenvolvimento. Então, às vezes, você pega uma paciente que tem 20 óvulos com SOP, às vezes ela forma 3, 4 embriões, que é menos do que a gente esperaria. Exato. Mas ela precisou de todos esses óvulos para conseguir formar e eu esses tive embriões. um caso lá na clínica, né? A paciente, ela tinha um AMH de 39. Até o doutor Jorge achou que era câncer e tudo mais. Eu tenho a paciente até hoje. Todo mundo ficou 39? Não, essa... Juro, tem até hoje. O Ikeda quase falou, Carol, com você é over, né? Ou é muito, ou é pouco. E aí a gente investigou, porque poderia ser até algum tipo de câncer. A gente fez tudo. E aí a gente foi pro primeiro estímulo dela, né? Aí ela, doutor, eu quero tentar ser doadora, né? Tal. Vamos. E a gente estava numa espera de 47 folículos. Fomos para o procedimento. O que aconteceu? Nenhum. Ela ovulou antes. Foi uma decepção, foi uma tristeza, tal. Vamos mudar protocolo? A gente muda o protocolo de estimulação. Mudamos o protocolo. Nesse protocolo, ela estava com em média com uns 27. Mas mesmo assim, muito boa resposta. Boa, Mudamos o protocolo, a reserva, a produção foi um pouco menor, ovulou de novo. Nossa. Exato. A paciente, azar do azar. Ela ficou numa tristeza, né? Nossa, foi assim, e é uma paciente próxima até hoje de mim. E aí, um dos tratamentos de SOP é para tipo drilling. Né? Uma paciente já tinha feito mudança no estilo de vida, ela já tinha emagrecido e tudo mais, e financeiramente ela não estava mais conseguindo se manter nos tratamentos. E aí eu mandei pro Sakai. Sim. E ele fez o drilling para mim, né? A cirurgia, e ela conseguiu engravidar espontaneamente. Nossa, olha Tem que o Pedro, coisa. é lindo o bebezinho. Então, assim, foi uma coisa muito legal de acompanhar, né? Mas para você ver, como SOP, a gente tem muita coisa que contar com a adesão do tratamento da paciente. Com certeza. Né? Ela fez tudo o que foi recomendado, fez mudança do estilo de vida, do sono e tudo mais. E aí ela foi e chegou no último tratamento para SOP, que é o drilling, né? Então, por que eu te contei isso? Porque uma das perguntas que elas procuram muito na internet é:
Fiz SOP, tem cirurgia para corrigir SOP? Como é que é, doutora Lorena? Tô com SOP e tô lendo aí, não é mais fácil já ir para cirurgia? Como é que funciona? Realmente, o drilling é uma opção. Em guideline, eles falam mudança de estilo de vida, sensibilidade de insulina, indutor oral da ovulação. Ali, FIV/drilling tá nas últimas opções. A gente tem feito menos drilling hoje por conta da aumento da segurança da FIV com uns triggers específicos, medicações específicas de trigger e controle depois. Então, ele acaba sendo menos. E o drilling, ele tem uma questão que a paciente talvez tenha engravidado logo depois que fez o drilling, meses depois. Porque depois, uma doença não é física do ovário, é uma doença metabólica, a paciente volta a formar. Então, acaba que o drilling a gente deixa realmente... Antigamente fazia mais, porque tinha muito medo da hiperestimulação, que realmente, quando a paciente tem uma internação, uma hiperestimulação engravida, ela fica internada 3 meses no hospital. É uma coisa realmente grave que pode até eventualmente raro, mas pode levar a óbito. Sim, exato. Então, o drilling é uma opção, mas hoje ele tá lá como você fez. Faço da FIV, não consigo. A última da última opção. Não tinha mais o que fazer nesse caso, né? Porque ela já tinha tido estimulação, não tinha respondido 2 vezes. E ela, com certeza, já estava com medo até de fazer de novo, porque ela é um caso muito raro de acontecer. E aconteceu 2 vezes com essa paciente, mas hoje o que a gente vê é... A FIV, ela aumentou essa segurança, então o drilling, no guideline, ele tá como terceira opção, mas hoje a gente deixa mais em último caso. Porque a paciente, depois com uma doença metabólica, ela vai voltar aos padrões que ela tinha antes. E fazer muito drilling vai diminuir a reserva, que daí a longo prazo não é interessante para paciente. O que a gente tá explicando, né, que o drilling, como é que é essa cirurgia? É fazer como se fosse eletrocoagulação em cada ovário. Né? Claro que tem os protocolos, alguns defendem de 8 a 10 pontos, outros defendem de 5 a 7, mas é você fazer, querer dar uma restartada aí nos ovários, fazendo esses pontinhos aí. É isso que é a definição de drilling. Tá? Você faz por uma videolaparoscopia, né? Você faz realmente, não sabe exatamente quantos pontos, isso não é sabe bem qual que tem que fazer, em qual fase do ovário que tem que fazer. Ainda é discutido um pouco a técnica. É bem discutido. E você tá tratando mecanicamente uma doença que, na verdade, endócrina, metabólica. Ajuda. A gente viu um caso que ajudou. Então, tem casos que você vai fazer, mas eu acho que hoje está na última exceção. Porque a gente com os indutores orais, no último caso... Os protocolos amigáveis, uma coisa mais tranquila, menos dose, é difícil, né? É difícil. Hoje, tem internação por hiperestimulação, não que a paciente não vai ter um desconforto. Ela vai ficar, depois da coleta, realmente com abdômen, às vezes dificuldade no banheiro. Mas internação, que é o nosso grande problema, que não quer que a paciente pare de trabalhar, quer que ela continue a vida, hoje a gente tem muito pouco. A gente tem vários protocolos que a gente pode fazer nessas pacientes. Então, o drilling é uma opção, mas está lá. Hoje, na nossa prática clínica, você viu, deve ser o único caso que você deve ter indicado. Foi o único. Foi o único. E olha que eu trabalho com reprodução desde 2012, né? Eu sou formada há 21, mas de reprodução desde 2012. Então, foi a única paciente que a gente tem. Mas, aproveitando o gancho, doutora Lorena, teve uma famosa que, há um tempo atrás aí, postou que estava com o diagnóstico de SOP e endometriose, né? Então, assim, na busca que a gente fez das maiores dúvidas, né? Teve um boom de pesquisa, assim, tenho SOP, vou ter endometriose também? Então, como é que é? Bom, essa é interessante porque... Pra gente, a questão da endometriose relacionada com menstruação, aí a paciente com SOP não menstrua, como que tem as duas doenças juntos? Pode coexistir, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, coincidentemente ou infelizmente, essa pessoa teve associação de 2 doenças que afetam a fertilidade, né? Exato. Então, não é comum essa associação, porque teoricamente, querendo ou não, quando a paciente tem SOP, ela tem ciclos, não menstrua tanto, então ela acaba não tendo... Até ruim, porque às vezes se ela tem endometriose, ela não vai ter tanto sintoma e vai demorar para diagnosticar. Exato. Mas não é essa associação, apesar de que eu sei qual celebridade está falando, ela falou, não é uma coisa comum. Coincidiu dela ter 2 doenças vamos assim, que podem cursar com infertilidade, mas não tem relação uma coisa com a outra. Por isso que eu vim trazer essa questão, para vocês não ficarem preocupadas, porque a gente sabe do impacto que a endometriose causa na nossa fertilidade, né? Então, aí, as pacientes, naquele momento, quando a gente levantou, né, como é que foi a pesquisa, né?
quando ela comentou sobre isso, teve um alvoroço, um medo de todas nós. A gente sabe que tem outra personalidade, né? Que tem só endometriose, que não tem a SOP. E aí muito se falou de conjunto, né? Que a SOP aparece junto com a endometriose. Então, a questão é isso, é vocês entenderem que SOP é SOP, endometriose é endometriose. Não é porque você tem a endometriose que você vai desenvolver SOP, e não é porque você tem SOP que você vai ter a endometriose, não é isso? Com certeza. São doenças não relacionadas, elas podem coexistir, coincidentemente, nesse caso teve, mas elas não são relacionadas. Então, o que é interessante, que eu acho que até os dois nomes que vieram juntos são as principais causas de infertilidade feminina. Então, por isso que a gente está falando. As duas são as principais causas de infertilidade feminina, coexistiam nessa pessoa, mas é raro elas acontecerem juntas, mas pode, né? Tá. Pode acontecer. Poder? Pode. Mas não é comum. Mas não é comum. Mas não Pronto. é comum. Ó, mas respondendo, poder pode, mas não é comum. E aí, quando a gente fala de engravidar e dos tratamentos, né? Qual que é a sequência sobre, eu tenho SOP, eu fiz o meu estilo de vida, eu não consegui, porque a gente sabe que vários indutores não precisam nem de receita para comprar, né? Tem a receitinha no Google lá. Exato. Aí tem aqueles grupos, né? De tentantes que falam, eu tomei esse, vai tomando e vai, né? Como orientar essas mulheres que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast, que estão lá querendo fazer esse uso desse remédio, que a gente nem vai lembrar o nome, porque senão pra fica vai estimular mais ainda, né? A usar. Elas usarem. Mas quais são os cuidados, né? Assim, essa automedicação é tão perigosa, você tem o risco, né, de tanta coisa. Então, de uma vez por todas, como é que é o tratamento e qual que é o risco de eu ficar usando esse indutor que vocês podem comprar aí sem um acompanhamento médico? Com certeza. Depois que a paciente mudou o estilo de vida e não conseguiu engravidar, a gente faz essa avaliação da questão do carboidrato, da curva glicêmica, e se ela tiver indicação, ela usa um sensibilizador de insulina para melhorar, porque geralmente isso já ajuda, ela já pelo menos volta a ter ciclos mais regulares. Se isso não foi suficiente, a gente precisa de um indutor oral. O indutor oral, qual que é o principal cuidado? Primeiro, começar com certeza que ela não tá grávida. Porque assim, as pessoas acham, eu tenho SOP e não vou engravidar, então não precisa nem me preocupar. Só que você tem uma ovulação a cada certo tempo, você não menstrua. Você tá acostumada que você não engravida. Que não engravida, então é perigoso até por isso. Mas os indutores orais, eles... o mais comum que as pessoas usam aí, eles têm uma questão que se você usar por mais de 3 ciclos, na verdade, ele diminui a taxa de gravidez. Então, o indutor mais comum usado e mais antigo que a gente tem, ele tem que ser usado com acompanhamento, até porque a gestação gemelar, trigemelar, 4, 5 pode acontecer. Então, a gente precisa do acompanhamento ultrassonográfico. Então, o acompanhamento ultrassonográfico é importante para dar segurança para essa paciente e também para ela ter o melhor momento da relação, realmente aproveitar o uso desse remédio na sua máxima. Mas se você passar de 3 ciclos, daí você está diminuindo cai a taxa de sucesso. Então, as pessoas têm gente que fala, fiquei usando 1 ano. Sim, exato. Daí você fala assim, nossa, você chegou a usar um método que vai diminuir depois de tudo isso. Pois é essa que é a dificuldade, né? Quando a gente faz a automedicação, quando vocês saem aí acreditando né, no que tá na internet, o que deu certo para você, pode ser que não dê certo para mim. Eu tive uma paciente que fez isso, né, essa automedicação, e engravidou de trigêmeos. A gente considera hoje na reprodução gemelaridade, trigemelaridade uma complicação. Exato. Não é sucesso, viu, gente? Essa história de engravidei de 2, de 3. Então, assim. Porque é uma gestação de mais risco. Exato. Tanto para a mãe quanto para os bebezinhos. E a paciente minha, nesse caso, infelizmente, um deles vieram morrer porque nasceu muito prematuro. Muito prematuro. Então, assim, aí eu pergunto, né? Qual foi, assim, essa questão de vantagem de você ficar fazendo uma autoexposição, tomando remédio sozinho, sem controle nenhum, aí você engravida de trigêmeos, que não é o saudável. Entendam de uma vez por todas. Gestação de sucesso, a gente fala que o tratamento foi sucesso, quando vocês estão lá no pós-parto de um bebezinho saudável, todo mundo em casa, ninguém internado. É isso. Exatamente. É uma complicação pra gente. E, apesar de raro, em bula desse remédio, tem risco de síndrome de hiperestimulação também. E daí a paciente engravida
e ainda fica internada por uma automedicação. Então tem que ter muito cuidado, mas eu acho que no grupo da SOP o que mais tem é desses indutores de usar por conta. E não é perigoso. E o que a gente quer também? Usar o remédio e aproveitar o melhor momento para ter relação, se eu for fazer uma inseminação também, alguma coisa nesse sentido. Mas não é para fazer automedicação, é extremamente perigoso. Exato. E o que a gente estava até conversando, né? Sobre, no nosso encontro anterior, a gente estava falando sobre os custos, né? Quando a gente vê que o único problema da paciente é uma anovulação, as tubas são pérvias e tudo mais, você se programar para fazer um coito programado... Muito tranquilo. É super tranquilo financeiramente, né? O ultrassom você pode até fazer do seu convênio e traz para o seu médico. É o mais básico. É você ter o autocuidado de você também ter o melhor sucesso. É realmente o tratamento mais... É de entrada, né? Então, assim, não façam a automedicação. Eu sei que agora vários grupos de SOP vão me matar, eu vou ser cancelada, né? Mas, assim, o que a gente quer fazer é cuidar de você. O que a gente quer, tá deixando aqui a mensagem não se automedique. Acima de 3 usos, né? De 3 meses seguindo, você vai diminuir as suas chances de engravidar. Então, não perca tempo, né? Fale com o seu ginecologista, vá para o infertileuta. As pessoas precisam entender que infertileuta não é né? Só faz FIV, né? Só faz FIV. Não, a gente quer realizar o seu sonho da maternidade. Com e você vai ter que ouvir. Se você tiver que acertar um MC, se você tiver que acertar um metabolismo, eu acho que isso que é muito importante, né? Com certeza. Eu até tava vendo esses dias na internet um meme. Não é as pessoas que vão falar que você tem que perder peso, mas o seu médico tem que falar. Você tá querendo postergar a maternidade. Não é a sua família, mas o seu ginecologista tem que te perguntar, ele tem que te orientar. Então, se você tiver que perder peso, a gente vai falar, olha, se você perder peso, talvez só isso resolva porque a cada situação. 10% que você perde, você elimina de peso, você sobe de 4 a 7% a sua chance de engravidar. Aí você vai ter uma gravidez também mais saudável. Com toda certeza. Um pré-natal bem mais tranquilo, com peso melhor. Então, não vai ser a pessoa, o seu vizinho que vai te falar, mas o seu médico tem que te orientar. Então, passar direto também pro indutor oral não é a melhor opção. Porque você também vai chegar no pré-natal com mais risco de complicação de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, tudo isso que pode ter sido com uma conversa e você entender, porque a gente sabe que o mais difícil é fazer isso. Porque hoje a pessoa quer o quê? Quer tomar um remédio e resolver, a gente né? quer a magia, né? A gente quer chegar lá, sentar lá. Oi, doutora Lorena, então, olha, eu quero engravidar. Aí a gente dá um remédio e resolveu. Engravidei. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. A jornada da tentante não é fácil. Não é fácil mesmo. A jornada da tentante que tem SOP é mais difícil ainda, porque muita coisa vai depender dela, do desempenho dela. Dela ir fazer exercício, dela ir se cuidar, dela ir... Né? Então, eu acho que é difícil. E o que a gente está querendo, conversando assim com vocês, não é por apontar dedo, recriminar. Sim, o que a gente quer deixar nessa mensagem muito leve é que vocês se cuidem, né? Que tirem dúvidas, que perguntem para o ginecologista de vocês. Sentiu que o ginecologista de vocês não está tão atualizado nos guidelines, não tem essa questão de cuidar da infertilidade, troca de médico. Né? Vai procurar alguém que te acolha, que seja da área, que consiga te ajudar. Então, eu acho que isso que é super importante, né? Com certeza, super importante. Porque a paciente, que nem você falou, o nosso sucesso da reprodução é a mãe com o bebê em casa. E parte disso acontecer, ela também tem um bom pré-natal. Então, a nossa preocupação também, às vezes, quando a paciente vem, mesmo que ela já tenha, por exemplo, fator masculino, indicação de FIV e tem SOP, a gente fala, não, você vai fazer FIV... A resposta dos hormônios que a gente dá, ela vai ter. Mas e o pré-natal depois? Exato. E a gestação e as complicações? E mesmo, não pode a gente esquecer de falar que quando a gente está no IMC alto, na obesidade, a gente tem todos os riscos aumentados de um abortamento. Sim. A gente sabe que a gente acaba usando mais medicação. Mais medicação. Né? Então, o que a gente reclama que, por um lado, os custos do tratamento é caro, né? Que é tudo difícil, as medicações são especiais, não se
acha em toda farmácia, e assim, mas também a paciente também não faz a parte dela, né? De ajudar com uma mudança de vida, dar Sim. aquela emagrecida, diminuir peso. E quando a gente fala isso, a gente está falando de saúde, de resposta ao tratamento, do uso de medicação. Com certeza. Né? Então, assim, falar de SOP hoje, nessa nova, né, momento do Pode Isso, doutora, foi, assim, para mim, muito importante, principalmente pela incidência que ela tá no mundo das tentantes, e falar com essa querida da doutora Lorena. Eu queria que você deixasse para todas nós tentantes que achamos que temos SOP, ou aquelas que não acham que tem SOP, qual que é a principal mensagem que você deixa sobre essa questão de ser SOP e estar na questão de tentando engravidar? Com certeza. A SOP realmente ela tem impacto reprodutivo. E com a paciente que tem a SOP, ela fica assim super preocupada, super ansiosa. O que a gente tem que falar da SOP ela não tem cura. Mas isso não deve limitar você de buscar a sua assistência. Então, realmente, que nem você falou, o médico me passou uma pílula, eu estou tratando a SOP. Não é isso. Você tem que conversar com o seu médico, entender... eu tenho SOP. O que eu tenho manifestação? Não, eu tenho aumento de pelo. Como que eu vou tratar isso? Você tem que ver como que você vai tratar cada sintoma que você apresenta. E um deles pode ser infertilidade. E que a SOP, ela que tem a melhor resposta aos tratamentos mais simples da reprodução. Então, na verdade, pra gente, quando a gente tem... nossa, a paciente tem SOP. Teoricamente, é a parte mais fácil que a gente tem de resolver esse problema. Fundinho, a gente fala assim, graças. Ai, que bom. Que bom a gente que é vai SOP. conseguir resolver. Se a paciente perdeu peso, não conseguiu. Passou por sensibilizador de insulina, não conseguiu. Passou por indutor oral, não engravidou. Vou ter que fazer a FIV. Geralmente, a maioria parou antes. Parou. E quando vai fazer FIV, apesar de todos aqueles problemas que eu falei de menor taxa, como ela tem muito óvulo, ela acaba resolvendo isso pela quantidade. Então, se você tem SOP e tá querendo engravidar, procura ajuda e comece do básico. E o básico depende mais de você, da própria paciente. Então, tem uma dieta específica, um exercício específico que é melhor para SOP? Não tem. Você tem que fazer a dieta e a atividade que você gosta. Então, eu gosto de dançar. Vai dançar. Mas eu faço atividade e não perdi peso. Mesmo fazendo atividade sem perder peso, a melhora metabólica acontece. Então, comece com sua dieta, atividade física que faça sentido pra você e procure um gineco pra te acompanhar nessa jornada. Exato. Ele vai falar, olha, aconteceu, não deu certo isso, porque tem paciente que pode perder muito peso e não conseguir engravidar. E não é pra se sentir culpada, a gente pode passar pra próxima linha do indutor oral de ovulação. Mas tem que ter a pessoa que está te acompanhando atualizada para entender qual que é o melhor tratamento para você. Viu? Ficou anotado aí o recado da doutora Lorena. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a mais esse episódio da nossa nova temporada do Pode Isso, doutora. Temporada dedicada especialmente a todas nós, mulheres tentantes, que a gente almeja o sonho da maternidade. Quero agradecer. Obrigada! Ela é uma fofinha. Bem mais baixa do que a outra Carol. Não dá pra tirar foto muito perto. Não, depois a gente vai tirar foto, né, Mona? Quero deixar aqui minha gratidão. Você é uma querida, uma estudiosa. É muito bom ter a sua companhia. Obrigada. Estar no seu hall, né, de convívio. É muito legal que você consiga fazer muitas mulheres engravidar também. A gente segue na nossa luta, né? E aqui agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final. A doutora Lorena autorizou, eu vou divulgar aqui o Insta dela, o Insta da clínica, onde ela atende, para vocês seguirem e para vocês comentarem. Se a dúvida de você não foi esclarecida neste episódio, eu vou falar para você, manda aqui para mim ou inbox, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Fica ligado que a nova próxima temporada sobre Pode Isso, doutora, tá chegando.